Olá pessoal, aqui é o professor André Valente no canal As Línguas da Gente. E hoje nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo. Então roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo. Bom pessoal, como eu disse, vamos falar sobre a dissertação argumentativa, que é de longe aí o tipo de texto que mais cai em vestibulares, em concursos e no Enem. Então, se você está aí nessa turma aí, presta atenção nesse vídeo que ele foi feito para você. E se você também aí é estudante do ensino fundamental, do ensino fundamental 2 aí, do sexto ao nono ano, estudante de ensino médio e também precisa aí aprender sobre esse texto dissertativo argumentativo aí para a escola, esse vídeo também é para você. Então a gente vai começar com uma reflexão. Pense nessas questões que estão aparecendo aí para você, tá? Vamos lá. A leitura de livros de literatura é importante para a formação de pessoas? Por que as mulheres ganham menos que os homens para fazer a mesma função? A tecnologia está nos tornando menos humanos? Brasil, o país do futuro. Ainda acreditamos nisso? Como combater o abuso de autoridade nas ações policiais? Pois é, são questões que estão aí, fazendo parte aí do nosso dia a dia, nas redes sociais, essas e outras várias questões, E aí, você pensou sobre elas? O que veio na sua cabeça? O que você pensou se você tivesse que responder responder essas questões, dizer o que você pensa sobre elas? Tá? Como que você faria para responder a essas questões? Então, de onde você tiraria informações que te ajudassem a responder a essas questões? Tudo isso é muito importante para o texto dissertativo argumentativo. Tem várias maneiras da gente dar opinião sobre esses assuntos, Mas quando a gente fala do texto dissertativo argumentativo, aquele que é cobrado no vestibular, nos concursos, no Enem, na prova da escola, a gente está falando de um texto mais formal. Então aí tem algumas características que são específicas desse tipo de texto. Então vamos dar uma olhadinha quais são, Bom, primeiro, o que é dissertar, Dissertar é expressar o seu ponto de vista sobre determinado assunto, argumentando para convencer o interlocutor. Então aí nós temos as três palavras-chave sobre o que é dissertar. Para dissertar, você vai ter que expressar o seu ponto de vista, então você vai ter que dizer o que você pensa sobre um determinado assunto, tá? E você vai ter que argumentar, Ou seja, não basta você dizer as coisas, você precisa dizer e precisa argumentar, você precisa explicar por que você está dizendo aquilo, tá? E com que finalidade? Você quer convencer o seu interlocutor, a pessoa com quem você está dialogando aí, tá? Bom, então vamos falar agora do texto dissertativo argumentativo, A gente já viu qual é a finalidade dele, tá? Então a finalidade dele é convencer. Para isso, o seu texto precisa ter uma organização. Ele tem uma estrutura, tá? Essa estrutura, ela é dividida em três partes, Uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, vamos ver como funciona cada uma das partes desse texto dissertativo argumentativo. Então, a introdução. O que eu preciso ter na introdução? A introdução é um parágrafo, tá? E nesse parágrafo, você vai ter que colocar três coisas. Tá? Primeiro, uma contextualização. Eu já vou explicar o que é. Na sequência, essa contextualização vai ter que se conectar à apresentação do tema. Então você tem que apresentar o tema. Uma coisa importante é vocês lembrarem o seguinte: quem vai corrigir a sua prova conhece a proposta, que foi dada para você. Mas você vai ter que fingir que quem vai ler o seu texto não sabe qual é o tema. Tá? Então você é que tem que mostrar para essa pessoa qual é o tema. Tá? Então é isso que você vai fingir, que a pessoa, que
o seu professor ou a banca do concurso, do vestibular, que o corretor da prova não sabe qual é o tema que foi proposto para você. E, portanto, você precisa dizer ao seu leitor, ao seu interlocutor, qual é o tema. Então você vai contextualizar, vai apresentar o tema e depois vai apresentar o seu ponto de vista, que é a tese. Tudo isso num primeiro parágrafo, claro, tudo isso com frases curtas. Né? Por quê? Porque o desenvolvimento vem depois. É depois que você vai aprofundar. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Num parágrafo de introdução que foi preparado exatamente para essa aula aí. O tema da nossa redação aqui é a ditadura do sucesso e suas consequências. Então, vamos dar uma olhadinha? Olha só. Geralmente, sucesso é definido como riqueza material, poder de influenciar as pessoas e popularidade. Por outro lado, essa necessidade de ser bem-sucedido pode se transformar em algo parecido com uma ditadura, já que cria uma obrigação de todo mundo ter sucesso. Isso pode gerar vários problemas de saúde física ou mental. Por isso, é importante refletir sobre os padrões que a sociedade nos impõe e as consequências dessa imposição. Então, olha só, esse é um parágrafo de introdução, tá? E nele nós temos as 3 partes necessárias desse parágrafo. Então, vamos lá. A contextualização. Olha só, é uma frase para iniciar o assunto. Então, é em uma frase só para você começar o assunto, tá? E claro, essa frase tem que ter alguma relação com o tema do texto, tá? Não é uma frase qualquer, é uma frase que esteja relacionada ao tema do texto, tá? Então ela pode ser uma declaração, você coloca lá uma declaração, tá? Pode ser uma definição de uma palavra. Então, por exemplo, no nosso caso, eu preferi começar o texto com a definição da palavra sucesso, tá? Então pode ser uma definição de uma palavra, pode ser a citação de uma obra literária. Então, de repente, você se lembra de um trecho de uma obra que você leu e que se encaixa na discussão sobre sucesso. Tá? Ou algo que você vai dizer no seu texto, mas tem que estar relacionado ao que você vai dizer no texto. Tá? Pode ser um trecho de uma música, a fala de um personagem de um filme ou de uma série, pode ser a frase de um pensador, enfim. Tá? Existem inúmeras possibilidades para você começar o seu texto. Essas são algumas. E ele tem que ter relação com o tema, lembra sempre disso. Então aqui no caso, a contextualização que eu coloquei foi, geralmente, sucesso é definido como riqueza material, poder de influenciar as pessoas e popularidade. Então eu começo trabalhando com o conceito de sucesso. Para quê? Para poder entrar no assunto da discussão desse texto. A segunda parte da introdução é a apresentação do tema. Tá? É onde você vai dizer qual é o tema do seu texto. Tá? Então, é uma frase que se conecta com a frase inicial e apresenta o tema tratado no texto. Então, vamos ver aqui? Olha só. Por outro lado, essa necessidade de ser bem-sucedido, então, a necessidade já foi falada no início, né? Pode se transformar em algo parecido com uma ditadura, já que cria uma obrigação de todo mundo ter sucesso. Isso pode gerar vários problemas de saúde física ou mental. Tá? Então, conectou com o tema, com a ideia de ter sucesso, né? Anunciou que a discussão é sobre a ditadura do sucesso e sobre suas consequências. Então, tem algumas palavras-chave que estão aparecendo aí destacadas, né? Ser bem-sucedido, que é sinônimo de sucesso. Essa é uma dica importante, né? Para você não ficar repetitivo, vai trocando a palavra por um sinônimo dela. Então, sucesso pode ser bem-sucedido, né? Se destacar, né? Ser o melhor. Tá? Então, são sinônimos, são palavras e expressões que são relacionadas à ideia de sucesso, para não ficar tão repetitivo aí. Tá? Apareceu a palavra ditadura e apareceu aqui, gerar vários problemas de saúde física ou mental, que são consequências. Então, eu já estou dentro do tema proposto aí, que é a ditadura do sucesso e as suas consequências. E aí vem a parte da tese, né? Que é quando você vai mostrar o quê? O seu ponto de vista. Então, você contextualizou, trouxe o tema, tá? E agora vai dizer o seguinte, o que você pensa sobre tudo isso, sobre o tema que está sendo abordado. Então, a tese, ela nada mais é do que uma frase curta, né?
que resume o posicionamento que vai ser defendido ao longo do texto. Tá? Então essa tese ela tem que resumir todo o pensamento que você vai defender na sua argumentação. Ela costuma apontar quais serão os assuntos também dos parágrafos de argumentação, como a gente pode ver aqui, ó, né, na tese desse texto. Ó. Por isso, é importante refletir sobre os padrões que a sociedade nos impõe e as consequências dessa imposição. Então, os meus parágrafos de argumentação, um vai trabalhar os padrões que a sociedade impõe e o outro vai trabalhar as consequências dessa imposição. Tá? As teses, elas podem ter tipos diferentes. Você pode ter uma tese direta, como essa que eu coloquei aqui, uma tese na forma de uma pergunta, tá? Uma tese na forma da solução de um problema. Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos aí. Tá? Ó, a tese direta é essa que eu coloquei, né? Por isso é importante refletir sobre os padrões que a sociedade nos impõe e as consequências dessa imposição. Então, vai direto ali na solução, tá? Direto ali no ponto de vista. Tá? Aí a gente tem a tese pela pergunta, né? Será que essa noção de sucesso tem causado consequências positivas? E quando você faz uma pergunta, o seu texto tem que responder a essa pergunta, tá? E a tese pela solução do problema, né? Então, a minha tese vai ser apresentar uma solução para o problema, tá? Aqui, ó. Sendo assim, é preciso que a sociedade mude os seus padrões por meio da educação e da conscientização das pessoas. Então, lá na conclusão, essa tese tem que ser confirmada. Tudo bem? Então vamos lá, né? Agora a gente já viu a introdução. Então agora vamos para o desenvolvimento, que é a parte em que a gente vai fundamentar a tese. Nós temos a nossa tese e agora a gente vai dizer o seguinte, olha, é por isso que eu estou defendendo essa tese, por causa disso aqui, que são os seus argumentos. Então vamos lá, né? O nosso parágrafo aqui de desenvolvimento. Primeiro, é preciso entender que não existe uma fórmula mágica para o sucesso. Cada pessoa tem uma noção do que é ser bem-sucedida. No entanto, atualmente nas redes sociais é disseminada a ideia de que basta ter pensamento positivo, esforço e dedicação e será possível realizar todos os sonhos, alcançar a fama, a riqueza, o poder e viver uma vida plena e bem-sucedida para sempre. Não se pode negar que o sucesso precisa de esforço, mas ao mesmo tempo sabe-se que nem todo mundo consegue ter uma vida como a que é mostrada nas redes sociais, porque a realidade é bem mais complexa. Então, olha só, nesse parágrafo, né, eu abordei o primeiro aspecto que foi apresentado lá na introdução, que é discutir esses padrões que são colocados para nós, tá? Então, eu coloquei agora. Primeiramente, é preciso entender que não existe fórmula mágica para o sucesso. Cada pessoa tem uma noção do que é ser bem-sucedida. Então, estou trazendo, já discutindo os padrões. Tá? Depois eu trago a questão das redes sociais, para mostrar que esses padrões estão nas redes sociais. Né? E como que ele aparece nas redes sociais, para confirmar que realmente existem esses padrões. Tá? E no final, dizer que o discurso das redes sociais, né, que é só você se esforçar e pensar positivo e tudo vai dar certo, tá? Que ele não é um discurso da realidade e que por isso é um problema. Então, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento foi ao redor disso, tá? O segundo parágrafo de desenvolvimento vai continuar o assunto, tá? Então, olha só. Além disso, essa obrigação de ser sempre um sucesso pode ter consequências prejudiciais às pessoas. Especialistas afirmam que ao perceber que não consegue alcançar esse sucesso, a pessoa desenvolve o sentimento de ser negativa, pouco esforçada, sem foco, sem prioridades e incapaz. Consequentemente, isso pode causar problemas psicológicos como depressão, síndrome do pânico, que, se não tratados, podem levar até ao suicídio. Tá? Então, nesse parágrafo, trouxe aí as consequências, né, dessa ditadura da felicidade, dizendo que essa obrigação pode ser prejudicial à saúde, e aí eu vou abordar as consequências. Para eu abordar isso, eu preciso provar o que eu estou falando, então eu trouxe a ideia de que os especialistas afirmam, né, que ao perceber que não consegue alcançar esse sucesso, a pessoa desenvolve o sentimento de ser negativa, pouco esforçada, sem foco, sem prioridade e incapaz. Tá? Então eu vou afirmar uma coisa e eu vou criar
eu vou colocar ali uma prova do que eu estou falando, tá? Então, esse é o parágrafo de argumentação. Então, o argumento ele funciona mais ou menos assim. Ele é um discurso lógico. O argumento ele tem que ser um discurso lógico. Senão, ele não é argumento. Senão, não faz sentido. Né? Então, se eu digo, eu quero beber água porque o cavalo é marrom. Né? Quer dizer, não tem relação nenhuma entre beber água e o cavalo ser marrom. Agora, se eu digo, eu quero beber água porque eu estou com sede, tá? Eu argumentei. Né? Qual é o motivo de querer beber água? Estar com sede. Isso é um argumento. Tá? Então, o argumento ele tem que ser um discurso lógico, tá? Em que se afirma, o que se afirma é explicado e justificado por dados, fatos e exemplos objetivos da realidade. Tá? Então, o argumento ele tem que ser isso, baseado em dados concretos, em coisas que são comprováveis pelas pessoas, né? E que sejam considerados pertinentes, ou seja, fazem parte da discussão. Tá? Então, eu estou aqui discutindo a ditadura do sucesso. Tá? Eu tenho que colocar argumentos que estejam relacionados a essa discussão. Tá? Eles têm que ser legitimados, o que significa, né? Como o texto dissertativo argumentativo é um texto muito objetivo, ele precisa ter alguma referência nas áreas de conhecimento, na história, na filosofia, na sociologia, na psicologia, na literatura, na arte, nas ciências da natureza, na biologia, na física, na química, na matemática, né, no direito. Né, ele precisa ter algum respaldo. Não pode ser só, porque eu acredito nisso. Tá? Não pode ser só as nossas crenças e as nossas ideias. Tem que ter alguma referência onde eu possa dizer, olha, tá vendo? Por causa disso é que eu estou falando isso. Tá? Então, como é que funciona a estrutura de um argumento? Você faz uma proposição, ou seja, você diz alguma coisa, afirma alguma coisa. Tá? Então, não existe fórmula mágica para o sucesso. Essa é a afirmação. Tá? E aí você apresenta o argumento. Os padrões são determinados socialmente. E aí você mostra como isso acontece. A internet é um exemplo. A internet determina padrões de comportamento. Então, eu consegui provar que não existe fórmula mágica porque os padrões são sociais e uma das demonstrações de que esses padrões são sociais é a influência da internet na criação desses padrões. Tá? Então, eu preciso encontrar aí uma lógica para explicar. Tá? Outro exemplo de argumento agora do parágrafo 2 de argumentação. Né? Olha lá, a obrigação do sucesso leva a consequências negativas. Essa é a minha proposição, essa é a minha afirmação. Tá? O argumento para provar isso é a explicação de um especialista. Então eu tenho a voz de um especialista. A gente chama isso de argumento de autoridade. Né? Que é quando a gente pega uma autoridade que é reconhecida para, né, dar valor ao nosso argumento. Então é isso. Tá? E aí vem a conclusão do texto dissertativo argumentativo, que é o fechamento da discussão. Tá? Então agora é hora de encerrar a discussão do texto. Né? Tem várias formas de fazer a conclusão. Uma pode ser o resumo do texto, então um parágrafo que você vai resumir toda a discussão que já foi feita e reafirmar o que você disse. Tá? Uma resposta a uma questão que foi feita. Né? Então, lembra que eu falei que a tese pode ser na forma de uma pergunta? Então, a resposta pode vir na conclusão. Tá? Ou a confirmação da tese. Então, é a repetição da tese, claro que com outras palavras, para não ficar cansativo o texto, para não perder em originalidade. Tá? Então, é a confirmação do que já foi dito, só que com outras palavras. Então, essa é a confirmação da tese. Tá? Então, vamos ver aqui o parágrafo de conclusão. Olha só. Portanto, podemos dizer que existe uma verdadeira ditadura do sucesso, que impõe modelos inalcançáveis para a maioria das pessoas e as leva a desenvolverem baixa autoestima, com consequências graves para a saúde mental e a física. Tudo isso já foi dito nos parágrafos de argumentação. Eu estou retomando aqui. Né? Por isso, cabe aos criadores de conteúdo mudarem a postura e mostrarem mais a realidade da vida às pessoas. As famílias e as escolas promoverem a reflexão sobre essa situação e ensinarem a valorização da vida como ela é, a autoaceitação e o respeito pelos próprios limites. E cabe a cada usuário das redes buscarem entender que nem tudo é perfeito como os perfis das redes sociais e não se deixarem aprisionar pela ditadura do sucesso. Então eu consegui fechar
o meu texto aí, resumindo um pouco do que falou e apresentando uma certa solução para o meu problema. E para a gente fechar aqui, há algumas características que são importantes aí no texto dissertativo argumentativo, tá? Uma delas é a linguagem, que tem que ser a linguagem padrão, é aquela linguagem aprendida na escola, da gramática escolar, tá? Então, escrever de acordo com a norma padrão da língua não significa que você precisa escrever difícil, rebuscado, usar palavras antigas, palavras estranhas, não. Tá? Seja simples, seja direto, mas seja correto ali, de acordo com a gramática. Respeite a concordância, respeite a regência, respeite a pontuação, respeite a ortografia, a separação de sílabas, tá? A acentuação das palavras. Então é isso que é respeitar a norma padrão, não é escrever de um jeito impossível, de um jeito muito difícil, nada disso não. É coisa bem mais simples. E a outra característica importante no texto dissertativo argumentativo é a impessoalidade. Tá? Embora o texto dissertativo argumentativo peça a nossa opinião, tá? A nossa pessoa não deve aparecer no texto. E como é que a gente faz para isso não acontecer? A gente não usa a primeira pessoa do singular nunca. Então a gente não vai dizer eu acho que não existe fórmula mágica. A gente não vai dizer, na minha opinião, não existe fórmula mágica. Mesmo sabendo que o texto é a sua opinião. Tá? Mas justamente por isso que você não precisa dizer isso. Então, não coloque nada disso no texto. Outra coisa que você não vai fazer é conversar com o seu interlocutor, que é o seu leitor. Porque, primeiro, você não sabe quem ele é. E segundo, que não a característica do texto dissertativo argumentativo é da impessoalidade. Então você não conversa com o seu interlocutor. Tá? Então, frases como você precisa entender que não existe fórmula mágica. Não fale, não escreva nada no texto que pareça que você está falando com alguém. Tá? Seu texto deve ser escrito em terceira pessoa. Ou, no máximo, na primeira pessoa do plural. Então, aqui ó, as soluções que eu trouxe. Ó. Ao invés de dizer você precisa entender que não existe fórmula mágica, você pode escrever é preciso entender que não existe fórmula mágica. Tá? Ao invés de dizer eu acho que não existe fórmula mágica, você pode dizer entende-se que não existe fórmula mágica. Tá? E por fim, você pode colocar ali a primeira pessoa do plural. Sabemos que não existe fórmula mágica. Essa daí está corretinha. Outra coisa importantíssima no texto dissertativo argumentativo é o uso de elementos coesivos, que são aquelas palavras ou expressões que ligam as partes do texto. Tá? Então você tem aí uma lista de elementos coesivos, né, para usar no início de um assunto. Então lá no início do parágrafo, lá no primeiro parágrafo de argumentação, né, você pode começar com, primeiramente, antes de tudo, inicialmente. Tá? Para dar continuidade a uma ideia entre duas frases, você pode colocar aqui nesse sentido, assim sendo, dessa forma. Tá? Para apresentar a ideia de causa e consequência, porque, visto que, já que, consequentemente. Então é isso, é usar esses elementos aqui. Tá? Use esses elementos entre as frases, entre os parágrafos, para o seu texto ficar assim perfeito, redondinho. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos aí ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, tá? Ó, se você ainda não fez isso, inscreva-se aqui no nosso canal, tá? Dá uma curtida nesse vídeo para dar uma ajuda aí pro professor, tá? Divulga para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para que mais gente possa ter acesso a esse conhecimento, tudo bem? E ativa a sinetinha para você receber as notificações. É isso, até o próximo vídeo. Grande abraço.